Isso. É, vamos fechar os olhos, vamos orar para iniciar nosso culto. Senhor meu Deus, meu Pai, que nossos corações estejam sempre abertos para receber Tua palavra, Pai. Eu te peço que este culto seja protegido de toda interferência, Pai. Abençoe cada ministrador, concede-lhe sabedoria, força e amor. Abençoe cada um de nós que está aqui presente nesta sala e aqueles que estarão assistindo no gravado, Pai. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, shalom. Bom domingo a todos nós. Lembra, ó, vamos lá, recadinhos do coração. Quem ainda não está com a câmera aberta, vamos abrir para a gente se ver, fazer amizade, né? Como diz a Flávia, né? A gente sabe quem está presente, quem está com a câmera aberta. Ai, agora não gostei. Peraí, deixa eu tirar minha cara aqui. Quem está com a câmera aberta. Segundo, ainda é tempo, manda esse link que hoje a mensagem vai ser poderosa. Então, manda esse link para mais pessoas. Aproveita que hoje é domingo de Páscoa, né? Feriado, né? A gente sabe que a Páscoa não é hoje, né? Mas enfim, né? Para todas as pessoas, né? Para os demais são domingo de Páscoa. Então, bora lá mandar esse link que tá todo mundo descansando, todo mundo tem a oportunidade de entrar hoje aqui, receber essa porção, essa palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? E hoje, acho que é a primeira vez que eu faço a abertura aqui do culto, né? Então, eu me sentindo muito feliz e muito honrada por isso. O iceberg, né? Falei para falar para ontem, falei, Flávia, estou com o iceberg, mas é aquilo, né? Quando a gente sente o iceberg, significa que a gente se importa, significa que não é por nós, né? É por todos nós, né? E principalmente é por Deus, é para Ele e por Ele que nós fazemos todas as coisas. Então, vamos lá. Para a gente iniciar essa semana e o nosso culto aqui, eu quero trazer um trecho que me chamou muita atenção durante as minhas orações, e eu quero compartilhar esse trecho com vocês. E, gente, eu sempre quis falar isso. Ai, abram suas Bíblias. Ai, acho tão chique, né? Quando os pregadores falam, né? Abram suas Bíblias. Então, eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 11, dos versículos de 9 a 13. Lucas, capítulo 11, de 9 a 13. Se puder colocar aí no chat para o pessoal aí. E aí eu vou ler aqui para vocês o trechinho. Lucas, né? Capítulo 11, versículo de 9 a 13. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão. Procure e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo, pois todos aqueles, pois todos que pedem receberão. Todos que procuram encontrarão. E para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Uau, né? Gente, essa passagem assim mexeu muito comigo essa semana, né? E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Jesus, nessa passagem, ele nos ensina que é só através da conexão com o Pai, com o nosso altar secreto, que nós vamos encontrar a solução, o caminho que a gente precisa para a gente seguir, né? E ele utiliza três verbos que me chamaram muita atenção, que é o pedir, né? O procurar, em algumas versões vai estar buscar, né? O procurar, o buscar e o bater. E aí, quero conversar sobre esses três verbos, né? Quando Jesus fala, né? Peçam e receberão, o pedir é um ato fundamental de expressar uma necessidade, um desejo, né? Uma súplica. E também, nesse contexto, é reconhecer o que? A nossa dependência de Deus. É levar diante dele aquilo que nos falta, aquilo que nós almejamos, os nossos desejos, os nossos anseios, né? O pedir, ele implica algumas questões, né? Ele implica principalmente em nós termos o quê? Clareza.
clareza sobre aquilo que a gente necessita, clareza sobre aquilo que a gente está buscando. E é o primeiro passo, né? Quando a gente pede, a gente está mostrando ali que nós, e reconhecendo principalmente uma carência que nós temos, um desejo em nosso coração, mas o principal, quando a gente pede a Deus, nós estamos crendo ali que Deus, ele tem o poder de suprir tudo em nós, né? E claro, não há problema nenhum em apresentar nossos pedidos, né? A gente pedir a Deus. Deus se importa, né, com que aquilo que a gente busca, aquilo que nós necessitamos. O ato de pedir reflete, inclusive, a nossa humildade e o reconhecimento da soberania de Deus na nossa vida. Quando a gente pede, a gente admite que nós não temos tudo em nós e que a gente depende única e exclusivamente dele, né? Da sua graça, da sua provisão, do seu amor por nós. Quando Jesus fala, algumas versões, né? Procurem ou busquem, né? O ato de procurar, de buscar, vai além do simples pedir. Ele, quando a gente busca, né? Quando a gente procura, envolve o quê? Um esforço ativo da nossa parte. É como uma investigação, uma procura incessante ali por algo que não está imediatamente visível ou acessível para nós. Então, quando Jesus fala buscar em oração, significa ir além da mera formulação de pedido, né? De ser papagaio de pirata. Implica também dedicar tempo, esforço, energia, para que nós possamos encontrar a resposta de Deus. Para isso, querido, nós precisamos nos envolver, meditar na palavra, buscar a direção do nosso Pai, né? Como diz o próprio Jesus, né? Orar em todo momento, em todo lugar, né? Orar em línguas e estar ali atento às oportunidades, aos sinais que Deus nos envia, porque Ele fala conosco o tempo todo, né? E esse buscar denota esse movimento, né? Essa movimentação. Significa a gente dedicar o nosso tempo, a nossa energia para se relacionar com Deus, entender os seus ensinamentos e, principalmente, ouvir a sua voz, né? Buscar não é a gente ficar parado, esperando a graça chegar, esperando o milagre acontecer, mas sim é a atitude, né, de quem está disposto a investir, a buscar a nossa elevação espiritual. Quando ele usa, né, quando Jesus fala, né, do bater, bata e a porta se abrirá, sugere ali uma ação mais insistente, mais determinada, né? É o ato de alguém que chegou numa porta fechada e não vai desistir enquanto aquela porta não abrir, mas continua a bater na expectativa de que ela vai se abrir. É que nem criança, né? A criança, quando quer algo, ela é insistente. Ela traz argumento, ela pede, ela fala. Meu filho é assim. Quando ele quer algo, meu Deus, ele traz argumentos, ele busca, ele vai buscar, inclusive, conhecimento daquilo que ele quer, para ele ter mais argumentos para ele pedir. Então, o bater é isso. Bater em oração representa a nossa persistência, né? Quando nós estamos enfrentando aí desafios, obstáculos, resistências, enfim, né? Ou, inclusive, o aparente silêncio de Deus, né? Porque às vezes parece que Deus não fala com a gente, sabe que ele não fala mesmo, né? Mas quando nós estamos buscando isso, o bater significa não desanimar, não perecer, não desistir, continuarmos a clamar, a interceder, a declarar, e principalmente, né, a declarar a nossa fé, confiando que Deus vai ouvir e vai agir no tempo e da maneira dele. Bater demonstra essa convicção assim profunda de que Deus é por nós. E a nossa recusa em desistir é a atitude de quem tem uma identidade firme perante Deus ali, baseada nas promessas que Deus, que Jesus tem para nós. Então, esses três verbos, né, na sequência, nos mostra como, né, nos mostram sobre a oração em si, né? É como um manual para nós orarmos, né? A gente começa como com pedido claro, colocando nas mãos do Senhor, do nosso Pai, reconhecendo a nossa necessidade, que sem Ele nada somos.
a gente avança para a busca, uma busca ativa, atenta pela resposta de Deus, envolvendo o nosso coração, envolvendo a nossa mente, silenciando a nossa mente. E, finalmente, o bater, a persistência, nós insistimos até que essa porta se abra, né? Mesmo diante dos desafios, muitas vezes do silêncio aparente, demonstrando ali a nossa fé, a nossa convicção, a nossa expectativa de que a promessa de Deus virá. E virá quando nós estivermos prontos, não no nosso momento, né? Então, queridos, para que nós possamos fortalecer cada vez mais a nossa fé, não tem outra forma, a não ser pelo nosso altar secreto, pela nossa oração. Ela vai ser o nosso canal direto de comunicação com Deus. Jesus nos ensina, né, que nós não devemos insistir em nossos pedidos, insistir não, perdão, desistir, né, dos nossos pedidos, mas sim persistir, mas persistir em confiança, sabendo que nosso Pai, Ele nos ouve, Ele se importa com as nossas questões e com as nossas necessidades. Mas o que acontece muitas vezes? Nós pedimos uma, duas, três vezes, e a resposta não vem naquela hora que a gente quer, porque nós somos imediatistas, né? A gente pede, quer anteontem já a resposta. Tipo assim, não quero pedir, né, Senhor? Porque o Senhor já tinha que ter me dado a resposta, né? E a resposta não vem. E aí, o que a maioria faz? Deus não está falando comigo. Deus não quer me ouvir. Eu não consigo ouvir a Deus. Não é? Mas o convite que eu quero trazer hoje para vocês é para que nós continuemos buscando a Deus com fé, com perseverança, com amor, pois Ele fala conosco o tempo todo, a todo momento. Então, se você não está ouvindo a Deus, é porque ou você está orando pouco, né, que nem diz a nossa apóstola Flávia, ou você está orando pouco, ou você também não está permitindo que Ele fale com você. Você não está silenciando a sua mente. Essa semana eu estava conversando com a Mirella, que está aqui, né, com a mim, exatamente sobre isso. Sabe, não era exatamente sobre esse assunto, mas o contexto era igual. Sabe quando você está conversando com alguém e a sua mente está divagando, pensando em mil assuntos, mil coisas diferentes? Quantas vezes nós estamos agindo dessa mesma forma com o nosso Pai, quando nós estamos orando, né? A gente começa a orar, Pai, eu quero colocar nas suas mãos, Senhor, a questão X, Y, Z, Pai, me traz discernimento e sabedoria, me direciona sobre a questão, sei lá, W que eu estou vivendo, mas ao mesmo tempo a nossa mente está assim, ó, nossa, eu tenho que fazer aquele negócio, nossa, meu Deus, aquela conta que eu preciso pagar, de onde que eu vou tirar? Aí você lembra, né? Ai, Senhor, aí você volta para a oração. A gente consegue ouvir a Deus dessa forma? Não, né? Não tem como. Então, ouvir a Deus é o quê? É relacionamento. Quando você conhece alguém, quando você conhece alguém e começa a aprofundar o relacionamento com essa pessoa, a gente passa a conhecer o jeito dela, você passa a entender os sinais que ela te dá, e da mesma forma é com Deus. Ouvir a Deus é relacionamento. Você conhece alguém quando você aprofunda o relacionamento com ela. E com o nosso Pai não é diferente. Seguindo mais um pouquinho aqui, né? Vou ler de novo, quando Jesus fala aqui, né, do verso 11 até o 13. Vocês que são pais, respondam. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se ele pedir um ovo, você dará um escorpião? Portanto, se vocês são pecadores, portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus usa exemplos aqui da vida cotidiana, né? Demonstrando que nós que somos pecadores, a gente tem essa necessidade, a gente sempre quer agradar os nossos filhos. Essa analogia também nos ajuda a compreender que Deus, a natureza de Deus é perfeita, é amorosa, e que Ele sempre está procurando nos dar o melhor para nós. Nós precisamos ter a plena confiança, a convicção de que Deus, em sua finita bondade, nos dará sempre o que é bom e o que é perfeito para nós. E aí, Jesus termina, né,
com esse ensinamento como uma promessa. Deus não apenas nos dará as coisas boas, mas Ele dará o maior presente que a gente pode receber, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós, é o nosso consolador, é o nosso guia. Então, amados, para que nós possamos iniciar aqui esse domingo, eu quis trazer essa passagem de hoje para que possa nos encher de esperança e, principalmente, nos fortalecer na prática da nossa oração. Jesus nos ensina a pedir, a buscar e a bater, com persistência, confiando na bondade do nosso Pai Celestial. E assim como o Pai aqui terreno, né, que deseja o bem dos seus filhos, assim eu como mãe, e todos os pais aqui, mães, né, tem essa ânsia, né, de entregar o melhor para os nossos filhos. O nosso Pai que está no céu anseia por nos dar o melhor também. E qual é o melhor presente que Ele pode nos dar? O seu próprio Espírito Santo, né? Que nós possamos, a partir de hoje, intensificar ainda mais a nossa vida de oração. Buscar a face de Deus com fé, com ousadia, com intrepidez. E clamando por Ele, pela graça dEle em nossas vidas. Que nós possamos confiar na generosidade dEle, que sempre nos ouve e nos responde com amor. Amém? Que nós, espero que tenha feito sentido para vocês, assim como fez para mim, e que nós possamos, que nós tenhamos, né, um domingo abençoado e um início de semana extraordinário em nossas vidas. Amém? Quero passar agora para o louvor, para a Dani. Amém, irmãos, shalom. Vamos louvar o Senhor, vamos silenciar os nossos corações, as nossas emoções. Vamos buscar o Senhor no Espírito, que Ele só precisa, me autoriza a compartilhar aqui, pessoal, que Ele inspire os nossos corações a fé que vem pelo ouvir, pelo meditar a palavra de Deus. Que esse louvor atinja todos os corações, que a gente possa se alegrar e saber que nós somos filhos de Deus, amados. Shalom, shalom, queridos, queridas, bom dia. Vamos abrir nossas câmeras. Quem está com a câmera fechada, ver o rostinho de cada um de vocês aqui. Quero também dar as boas-vindas para cada um dos visitantes aqui presentes. Falar que, assim como a Dani disse, nós somos uma família e você é muito bem-vindo aqui. Que o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração nessa manhã. Ainda dá tempo de vocês enviarem esse link para alguém também, convidando mais um amigo, alguma pessoa que venha ao seu coração nesse momento. Eu tenho certeza que hoje o Senhor vai liberar chaves poderosas na vida de cada um de vocês. Agradecer ao pastor Marcelo, que ele que estaria ministrando aqui hoje, mas não pôde, e perguntou se eu poderia estar vindo aqui ministrar uma palavra. E eu aceitei prontamente, porque o Senhor já estava falando comigo durante toda a semana. Então, eu creio que será um tempo precioso. E se você não está com caderno aí, caneta, pega caderno, caneta, né? Não perca nada do que vai ser liberado. Eu tenho sido tremendamente ministrada essa semana, hoje pela manhã. O Senhor trouxe ainda novas revelações. Eu falei assim, meu Deus, parece que o Senhor começa a falar, falar, e quero conseguir nessa manhã passar tudo para vocês que o Senhor ministrou ao meu coração. E, queridos, nós estamos em um novo tempo como companhia de Danilo. E para esse novo tempo, são liberadas novas estratégias, são novas revelações, porque a palavra do Senhor se revela a cada manhã, se renova a cada manhã. Então, a gente não pode permanecer da mesma maneira. O livro que serviu para a gente no primeiro ano
não serve mais no segundo ano. Não é que ele vai ser descartado, mas tem novas coisas que o Senhor quer nos entregar e liberar para cada um de nós. Então, Deus até me deu uma maneira diferente de ministrar. Vou começar ministrando do final para o começo, e depois vocês vão entender tudo. Amém? Então, eu vou começar falando sobre o que é a adoração. Porque nós falamos muito sobre adoração, mas nós confundimos muitas vezes. Nós achamos que adoração é somente esse momento que a gente fez aqui agora. Nós adoramos ao Senhor. Nós cantamos aqui louvores e nós adoramos ao Senhor. Mas aí eu vou falar o que é adoração. É um ato de reconhecer e reverenciar a soberania, santidade e a majestade de Deus. Vai além da gente expressar o amor. É uma atitude de entrega, uma reverência total a Deus, reconhecendo que Ele é o único digno de toda a glória. E um dos sentidos do termo adoração é serviço, é servir. Então, queridos, a adoração vai muito além da gente apenas 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos no domingo estarmos aqui cantando um louvor. É um ato de reconhecimento da soberania, da santidade e a majestade de Deus. E existem várias maneiras que nós podemos estar adorando. E eu vou citar aqui alguma dessas maneiras que a gente pode estar adorando. Por quê? Ao final da palavra de hoje, você vai fazer uma autoavaliação de como é que está a sua vida de adoração com Deus. Como é que está o seu coração? Você está adorando porque te pedem para você adorar? Ou você realmente reconhece a soberania, santidade e majestade de Deus? E você sabe que é por Ele, que é para Ele todas as coisas. Não é por conta do João, da Flávia, da companhia de Daniel, da Mirella. É porque você tem esse entendimento de que é para Ele todas as coisas. Em primeiro, é o louvor, que a maioria de nós conhecemos, né? Quando nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos o adorando, né? E quanto tempo durante a sua semana você tira para esses momentos de louvor? Está você e Deus. Porque muitas vezes, queridos, nós cantamos da boca para fora e não prestamos nem atenção naquilo que nós estamos declarando. Qual tipo de louvor tem saído da sua boca durante os seus momentos de adoração? Quais são os louvores? Segundo, as orações. A oração é uma forma de adoração também. O que você tem orado nesse tempo? O que você tem orado? Terceiro, cânticos. Os cânticos são adorações espontâneas, onde você começa a adorar o Senhor, permitindo que palavras saiam da sua boca, falando: Senhor, tu és santo, tu és grande, tu és adorado, tu és o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor da minha vida. Quais cânticos têm saído da sua boca? Cânticos de louvor, de adoração ou cânticos de murmuração? Porque muitas vezes nós permitimos que saiam dos nossos lábios cânticos de murmuração. É muito fácil a gente sempre ver o copo sempre vazio. Mas nós precisamos começar a nos treinar e enxergar o copo sempre cheio. Que até na prova, até nos processos, o Senhor tem algo de bom para nós. Sempre. Quinto ponto, quinta forma de manifestar a adoração. Obediência. Queridos, eu acho que essa é uma das mais desafiadoras. E eu me coloco nessa também. Como é desafiador
obedecer o Senhor. E eu gosto muito de uma frase que diz assim, que a obediência demorada é desobediência. O quanto nós estamos demorando a obedecer o Senhor. E, queridos, quando nós não obedecemos, isso mostra que nós não confiamos. Mostra uma falta de confiança no Senhor. E é um exercício. Porque muitas vezes nós vamos precisar obedecer sem nem estar enxergando, sem nem estar vendo. E é uma loucura. Mas nós precisamos obedecer a Deus. Sexto, o serviço. O quanto você tem servido? Queridos, é na sua casa, é no trabalho, é na companhia de Daniel. O quanto você tem servido nesse tempo? O quanto você tem se colocado à disposição das pessoas para estar ajudando? E tudo que você fizer, faça de todo o seu coração. Se você fizer por obrigação ou murmurando, o Senhor não recebe. Ele não recebe. Então é melhor não fazer, não faça. Não faça. Sétimo, a oferta. A oferta é uma forma de adoração. Quando eu oferto dinheiro, quando eu oferto tempo, quando eu oferto o meu trabalho, é uma forma de adoração. E oitavo, o jejum. Também é uma forma de adorar ao Senhor. Mas, queridos, nós precisamos olhar no nosso coração. Qual tem sido a motivação? O quarto é meditação. Qual tem sido a motivação do nosso coração nesse tempo? É uma barganha com Deus? É uma troca? Porque nós só buscamos adorar o Senhor quando a gente começa a ficar na pior. Quando as coisas começam a ficar ruins, a gente começa a buscar o Senhor. Mas quando está tudo bem, qual tem sido a minha adoração? Eu só fico curtindo, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor me entregou. Eu estou rindo aqui porque a cachorra resolveu ficar subindo e descendo a escada. E aí eu estou tentando salvar a cachorra aqui para poder não me atrapalhar. Então, qual tem sido a minha adoração no tempo da alegria, sem estar angustiado? Ou eu só tenho adorado o Senhor nos momentos de angústia, por uma troca, uma barganha. A gente começa a barganhar com Deus. Agora está ruim, a questão financeira está ruim, eu estou sem trabalho, meu relacionamento está ruim, meus filhos estão dando trabalho, e eu vou buscar. Aí eu busco louvor, adoração, cântico, meditação, obedecer, serviço, oferta. E aí eu quero a resposta imediata. Eu quero que aconteça agora. Então, queridos, a adoração verdadeira é sentida interiormente e expressa por meio de ações. Ações. A adoração é expressa por meio de ações. Quais ações eu tenho feito diante do Senhor nesse tempo? Quais são as ações? Adorar por obrigação desagrada a Deus, pois ele odeia hipocrisia. E, queridos, eu quero abrir aqui um parêntese. Nós lutamos muito contra a religiosidade. É algo que nós lutamos muito. E aí a gente acaba se tornando religioso por tanto lutar contra a religiosidade. Porque eu venho para um culto e eu não me preparo para ele. Eu fico de câmera fechada. Querido, se você tiver uma reunião de trabalho, você sabe que todo domingo às 9 horas você tem um compromisso. Você vai para a sua reunião de trabalho de câmera fechada? Você vai desarrumado? Você está cumprindo um protocolo. Somente um protocolo.
Existem exceções, é lógico, porque nós não somos religiosos a esse ponto. Existem exceções, como a Gabi, que às vezes está de plantão, a Dani, alguém que está no hospital, alguma coisa. Mas nós sabemos que todo domingo o nosso único compromisso é 9 da manhã até 11. Então, o que é mais importante para você do que estar aqui? Aí depois não adianta reclamar, que você está cumprindo um protocolo. Se não for de todo o coração, é melhor não fazer. Eu sei que parece ser duro, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Eu tenho certeza que nenhum de vocês chega no trabalho de pijama, com capuz na cabeça. Não chega. Porque vocês estão de todo o coração. Então, por que para o Senhor é o pior? É de qualquer jeito, é se der, eu acordo 5 minutos correndo antes. Por quê? Aí você quer suas orações respondidas imediatamente. Mas existe um preço, esse é o compromisso. Você faz parte. Experimenta entrar na reunião de trabalho com a câmera fechada. Ou chegar no seu escritório, em qualquer lugar que seja, de pijama. Nós precisamos, queridos, para esse novo tempo, nos posicionar. Porque nós precisamos entender que nós somos um corpo. Eu sou a mão, a Marta é o pé, a Dani é o tronco, o Léo é a coxa, e assim sucessivamente. Cada um de nós aqui é único e muito importante. Então, nosso primeiro compromisso precisa ser o quê? Aos domingos, eu vou estar inteiro. Ou quando não der para eu estar, tudo bem. Eu não vou estar. Mas eu vou me preparar para esse momento que eu vou ter um encontro com Deus. Uau, eu vou ter um encontro. Então eu vou me preparar para esse encontro. Amém? A adoração deve ser uma prática diária, não limitada a momentos específicos, como eu falei. É uma prática diária, queridos, é todo dia. Crie uma rotina, crie uma maneira de você todo dia estar com o Pai. O começo vai ser difícil, vai ser 1 minuto, 2 minutos, mas crie esse momento. Você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Você passar a buscar, não só no momento da dor, mas sim da alegria. Agradecer. Como é bom agradecer ao Senhor. Chorar. Olhar para trás e ver tudo que Ele fez. Eu tenho certeza que todos vocês aqui têm muitos motivos para agradecer a tudo que o Senhor tem feito. E lá em João 4:24 diz: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. É de todo o coração, é de todo o coração, é nas nossas atitudes, é todo o tempo. Não é só um momento, é todo o tempo. Esse é o chamado de Deus para nós, adorarmos em espírito e em verdade. E aí, agora nós vamos começar a ministração, amém? Mas o que a adoração tem a ver com Zebulon? E aí nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a nossa identidade, sobre a companhia de Daniel, porque a partir do momento em que nós estamos aqui, nós temos uma identidade e diz respeito a cada um de nós aqui. Amém, queridos? Hoje você faz parte da companhia de Daniel. Nos tornamos uma família. Nós somos uma família. E assim, eu acho tão lindo porque é uma unidade diferente, é um amor diferente. Eu já estive em outros lugares e quando eu encontrei a companhia de Daniel, foi exatamente o termo que eu usei. Eu encontrei a minha tribo.
né? E nós precisamos entender que existem várias tribos e que nós vamos encontrar as nossas tribos. E aqui nós estamos na tribo de Zebulon. Essa é a nossa tribo. E você precisa entender um pouquinho sobre Zebulon, que você é da tribo de Zebulon. Amém? E se você é visitante e está aqui, é porque Deus te trouxe aqui com um motivo para você ouvir algo. Então, não se sinta isolado, porque se você está aqui, Deus tem algo especial para você nessa manhã. Eu quero te dizer isso. Você não está aqui à toa, né? Foi um convite dos céus para a sua vida, para que você venha receber uma porção especial de Deus. Amém? Zebulon é o 10º filho de Jacó e o 6º filho com Lia. E lá em Gênesis 32, fala do nascimento dele. Eu vou ler aqui. E disse: Deus me deu um excelente dote. Agora morará comigo o meu marido, porque ele tem 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. E o nome Zebulon significa habitação desejada. Então, é um lugar desejado. Nós estamos aqui porque nós desejamos estar aqui. É um lugar gostoso. Eu acho que todos os momentos que nós estamos juntos, lá na companhia, na casa da Flávia, é sempre um prazer estar todo mundo junto, é todo mundo amigo. Tudo bem que nós temos mais afinidade com um com o outro, mas todo mundo se dá bem, não tem confusão, não tem disse-me-disse. Nós vivemos em um ambiente mesmo de unidade. E esse é o nosso diferencial, porque é a nossa identidade. Nós somos uma habitação desejada. As pessoas têm prazer de estar conosco. E isso acontece também com visitantes, com amigos que estão sempre com a gente. Nós somos essa habitação desejada. E nós precisamos entender isso, porque as pessoas olham para a gente e têm desejo de estar com a gente, de aprender com a gente. Às vezes, Cibele, você acha que eu não tenho nada para oferecer, mas você é uma habitação desejada, Cibele. Você é uma habitação desejada. As pessoas desejam estar com você. As pessoas desejam estar com você. Lia, ao ter Zebulon, expressou seu desejo de que o marido iria preferir morar com ela. E aí, queridos, este é um dos grandes problemas que faz com que o prazer de Zebulon seja estar fora de casa. Eita Deus! E aí, eu quero te falar algo: nós já somos diferentes, nós estamos fora de casa, nós estamos fora das 4 paredes. Mas isso tem os prós e tem os contras. É muito bom estar fora de casa, mas nós precisamos entender que nós temos uma casa, nós temos uma cobertura espiritual, nós temos o João e a Flávia, que são os nossos líderes, que nos dão direcionamento, que não é por eu não estar num templo físico, eu posso ficar rodando por aí igual o piro tonto, recebendo palavras e direcionamento de um monte de pessoas. Porque aqui é uma das dificuldades de Zebulon. E, queridos, é algo que eu aprendi, eu acho que a gente vai tomando na cabeça e vai aprendendo. E aí eu estou aqui podendo compartilhar para que você não tome na cabeça igual eu já tomei. Quando a gente começa a ouvir muitas vozes, isso se torna um monstro. Que a Bíblia é interpretada, é revelada. E o que a João e a Flávia têm como direcionamento, o Joãozinho e a Mariazinha podem ter um direcionamento completamente diferente. Aí eu começo a ouvir o João e a Flávia, a Mariazinha, o Zezinho, e a minha cabeça fica como? Para que lado eu vou? E aí é na confusão que o diabo vem e faz a festa. Queridos, isso não é ser religioso. Isso é ser fiel, é ser leal. E aí eu tenho a Sirlene aqui que vai poder concordar comigo. E eu quero contar um testemunho aqui. Eu fui do centro durante muitos anos, muitos anos. Sabe quantas vezes eu visitei outro centro? Ou fui buscar direcionamento com outro pai de santo? Nunca.
Nunca, é isso ou não é, Sirlene? Amém. Nunca saí para buscar outra voz. Porque eu sabia que aquela voz era o suficiente para mim. Como eu sei aqui hoje que o João e a Flávia são suficientes para mim. Porque senão eu não estaria debaixo da cobertura deles. Queridos, eu não estou falando da gente ir para congressos, seminários, coisas que vão nos acrescentar. Eu estou falando da gente ficar visitando lugares, abrindo o YouTube. Hoje em dia a gente tem internet ainda e ouvindo muitas vozes. Nós temos líderes, nós temos palavras. Você abrir o YouTube da Companhia de Daniel, tem muita palavra lá. Tem muito culto para você assistir, muitas informações para você receber. Cuida. Às vezes a área da sua vida não está andando, você está ouvindo muita voz, você está sem direcionamento, você está perdido. Você faz parte de um corpo, mas você está solto. Por quê? Um dos grandes desafios de Zebulon é exatamente esse: é o desejo de estar fora de casa. Mas aqui nós somos adultos, maduros. Nós precisamos de ter essa consciência. Sim, eu estou fora de casa, mas eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma cobertura. Eu não estou solto por aí. E isso, queridos, mais uma vez, não é ser religioso. Eu vim do centro. Isso é lealdade e fidelidade às pessoas que eu decidi caminhar junto. Porque nós que decidimos, cada um aqui decidiu. Foi decisão de cada um. O João e a Flávia não pegou e falou assim: olha, vocês vão fazer parte da companhia de Daniel, acabou. Não. Cada um de vocês teve o direcionamento de Deus de estar caminhando com a companhia de Daniel. Então, cuidem, que as muitas vozes podem estar atrapalhando o seu caminho. E aí depois você vai vir chorando. Mas, queridos, existe a colheita, as consequências, isso aí não tem jeito. Não tem. Então, se posicionem. Nós sabemos que a nossa luta é o quê? É estar fora de casa. Então, se eu estou me sentindo sozinho, nós somos aqui um monte. Me manda mensagem para a Karina, para a Renata, para a Luciana, para a Dani. Marca um café, conversa. Marca, Flávia, eu estou me sentindo sozinha. Estou sentindo falta de tal direcionamento. João, eu estou precisando disso. Eles sempre estão à disposição. Sempre estão. Nós temos que parar com isso de não vou incomodar, eu não vou incomodar, porque isso é uma desculpa da nossa alma para a gente buscar outros caminhos. É mais fácil. É mais fácil. Mas, queridos, é tempo da gente se posicionar. Se a gente quer avançar, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos. Amém? Já Israel, seu pai, o abençoa, dizendo em Gênesis 49, 13: Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Queridas, ontem eu estava aqui, já estava com a palavra quase toda pronta, eu estava até com a Rê, eu falei, Rê, o Senhor começou a falar tudo de novo aqui. Deixa eu parar aqui. Até me atrasei, né, para poder estar, a gente estava na Aline ontem no Gui, me atrasei um pouco, porque me empolguei aqui. E a gente sempre lê a bênção, né? Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios. Isso normalmente fica até aqui, nessa frase. E aí o Senhor falou assim, e o seu limite se estenderá até Sidom. E, gente, seu limite, existe um limite da tribo de Zebulon. E o limite é Sidom. Mas o que é Sidom? Não é porque a gente lê e muitas vezes não busca. Sidom era o nome de um vale no Mar Morto, onde 5 cidades estavam localizadas. Entre elas, sabe quais cidades? Sodoma e Gomorra. Então existe um limite até Sidom. Porque, queridos, um limite é um muro. Ou muitas vezes não tem um muro. E está Sodoma e Gomorra. Então nós não podemos ultrapassar para Sidom, que representa o quê? A soberba,
o orgulho, a fartura, o desprezo pelos pobres, práticas imorais e repugnantes. Então, nós precisamos lutar porque, como nós estamos sempre fora de casa, é muito fácil a gente ultrapassar o limite. É muito fácil. E essa confusão, muitas vezes, de ouvir muitas vozes, faz a gente ultrapassar o limite. Mas nós não podemos ultrapassar Sidom. Nós temos o nosso território, a nossa tribo. Para quê? Queridos, soberbo, orgulho, matam. E é uma linha muito tênue a gente começar a viver tudo isso. Então, nós temos um limite. Então, queridos, nós precisamos entender. Eu preciso cuidar. E como eu estou fora de casa, a tentação vai vir. Os prazeres vão vir. Os convites vão vir. Mas até onde eu posso ir? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir? Amém? Israel também fala do chamado e do dom redentivo. O que é um dom redentivo? São os dons do Espírito Santo que estão relacionados à nossa identidade e à nossa maneira de ser. E ali ele fala, né? Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios. Primeiro, nós fomos chamados para viver em multidões. Nós fomos chamados para viver em multidões. Segundo, nós fomos chamados para servir ministérios. Por isso, nós somos um centro apostólico para servir ministérios. Terceiro, nós temos habilidades com negociações. Por isso, nós somos ministros de mercado aqui na sua totalidade. Nós temos essa habilidade. Eu quero te falar que se você faz parte da companhia de Daniel, ou se você está aqui hoje por um convite, é porque existe essa habilidade de negociações sobre a sua vida. E que pode estar escondida aí, ou o diabo mesmo te enganando de que você não tem. Mas você tem essa habilidade em negociações. Amém? Lá em Deuteronômio 33, no versículo 18 e 19, diz assim: De Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte. Ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Nós somos chamados para subir a montanha, celebrar, oferecer oferta e recebendo mais capacitação para enriquecer, queridos. Existe uma chave que nós só recebemos, novas estratégias, nós só recebemos capacitação para enriquecer quando nós subimos a montanha. Mas se a gente não está subindo a montanha, nós não estamos recebendo essa capacitação do alto. Nós não estamos. E o que é subir a montanha? É adorar, é adoração. Não somente o ato físico de subir uma montanha, mas é adoração, é chegar aos céus, trazer o céu para a terra. Mas nós estamos levando a terra para o céu. Nós estamos assim, Senhor, me ajuda, eu estou sofrendo, eu não tenho trabalho, relacionamento está difícil, os filhos está difícil. Nós estamos adorando da forma errada.
Não é da terra para o céu, é do céu para a terra. Eu preciso buscar estratégias do alto, buscar estratégias do alto. Não somente levar os meus problemas para Deus, como vãs repetições, sempre indo para Deus, falando, repetindo as mesmas coisas. E aí eu quero abrir mais um parêntese que pode gerar uma pequena polêmica, mas não é falando mal, mas é algo que, enquanto eu estava aqui, até compartilhei com a Rê também isso. O que acontece hoje? A tecnologia está muito fácil. É muito fácil a gente abrir o nosso telefone, pegar a inteligência artificial, jogar uma passagem da Bíblia e perguntar o que ela quer falar. E, queridos, muitos de nós estamos indo por esse caminho. A inteligência artificial é uma ferramenta maravilhosa, mas quando bem usada, a Bíblia e a revelação do Espírito Santo nunca pode ser substituída. Nunca pode ser substituída. E você pode estar se questionando por que Deus não está falando com você. É porque você não abre mais sua Bíblia para poder orar e perguntar o que Ele quer falar com você. Você vai lá na inteligência artificial e pergunta o que o versículo tal, tal, tal quer falar. E aí você se contenta com aquilo. E Deus te chama para intimidade. Ele quer falar com você. Não é só com a Mirella que Deus fala. Deus fala com cada um de vocês. Ele quer trazer novas revelações para você. Tem algo novo de Deus. Todas as manhãs. Mas nós precisamos buscar. Porque todo aquele que busca, acha. Todo aquele que busca, encontra. Então, cuidem com a forma que vocês têm buscado, feito o relacionamento com Deus. É bom, é maravilhoso, mas cuidem para que vocês não troquem a revelação do Espírito Santo pela revelação da inteligência artificial, que muitas vezes pode trazer confusão, engano. E Deus quer falar com você, com você. Amém? E o dom redentivo de Zebulon vai muito além do comércio. Zebulon tem capacidade de atravessar mares. Isto aponta para quê? Para dificuldades, multidões, oposições. Então, queridos, nós temos essa capacidade de atravessar tudo isso. Deus nos deu essa capacidade. Você hoje pode estar vivendo um período de oposição, um período de dificuldade, mas você tem essa capacidade de atravessar sem parar. Porque muitas vezes nós paramos no caminho achando que nós não somos capazes de enfrentar algumas coisas. Mas você tem essa capacidade, está sobre você. Está sobre você essa capacidade. Dani, está sobre você essa capacidade de atravessar oposições, de atravessar dificuldades. Outra característica muito importante, outro dom redentivo muito importante de Zebulon. Zebulon tem a habilidade de quebrar a maldição do comércio, transformando as estruturas de iniquidade em bases de multiplicação. Existe uma unção de multiplicação sobre as nossas vidas. Você tem a autoridade para quebrar essas maldições e transformá-las em bases de multiplicação. Guilherme, você tem essa autoridade. Você tem essa autoridade. Tome posse dessa autoridade de quebrar as maldições de iniquidade.
e transformar em bases de multiplicação sobre a nossa vida. Não é à toa que o nosso apóstolo João, sempre quando ele fala de multiplicação, ele não fala 10, 100, é 800. Porque o nosso chamado é diferente. Nós somos multiplicadores e nós precisamos tomar posse disso. Não somente olhar para uma situação e apenas murmurar, reclamar, mas sim, Senhor, como que eu faço para quebrar essa maldição? Qual a estratégia que eu tenho? Que o Senhor vai liberar essa estratégia, Pastor Marcelo. O Senhor vai liberar essa estratégia da multiplicação sobre a sua vida e sobre a vida da Rose. O Senhor vai liberar. Outra habilidade de Zebulon é a armazenagem e logística. Nós vemos que nós temos algumas pessoas aqui de logística. Armazenar, guardar. Queridos, nós temos muitas habilidades. E Zebulon, outra parte que me chamou muita atenção é que nós somos o porto de navios. Nós somos porto de navios. E uma das funções do porto físico é a conexão entre o transporte marítimo e terrestre. Então, queridos, nós somos ponte, nós somos conexão para outros ministérios, nós somos conexão para empresas, nós somos conexão para o governo, nós somos conexão para cada um dos 7 montes. Nós somos conexão. Nós somos conexão. E assim como um porto físico é um lugar onde os navios descansam depois de enfrentar um mar agitado, nós temos também o porto espiritual, que é o quê? A companhia de Daniel. É um lugar de refúgio na presença de Deus. Nós somos um lugar de refúgio na presença de Deus. É um tempo de cura, restauração e consolo. É um momento de paz depois das lutas e tempestades da vida. É um recomeço onde a sua alma pode ser abastecida e fortalecida. E eu tenho certeza que esses 4 pontos que eu falei aqui, cada um de vocês, que é da companhia de Daniel, viveu eles. Um lugar de refúgio na presença de Deus, um tempo de cura, restauração e consolo, um momento de paz depois de lutas e tempestades da vida, um recomeço, onde a alma pode ser abastecida e fortalecida. Esses somos nós. Esses somos nós. Essa é a companhia de Daniel. Essa é a companhia de Daniel. E, queridos, a partir de hoje, eu quero declarar que Zebulon, a companhia de Daniel, sabe a sua posição e o seu chamado. Nós estaremos posicionados para receber e viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, cada um de nós. Nós somos chamados para ser grandes. Somos chamados para ser grandes. Mas, queridos, ao longo do caminho, teremos desafios a serem enfrentados e que podem nos afastar de tudo aquilo que Deus tem para nós. E aí é que o bicho pega. Porque durante esses desafios, muitas vezes nós nos afastamos. Como eu falei aqui, nós temos inúmeras habilidades. E além disso, na sua grande maioria, empresários. Somos mantenedores. E isso acaba gerando o orgulho e a independência.
Então, nós sempre vamos estar lutando contra o orgulho e contra a independência. O orgulho por sermos ministros de mercado. A maioria é seu próprio chefe, né? Lidar com a sua empresa, com seus funcionários. E a independência, porque lá atrás, quando eu falei, nós somos chamados para estar fora de casa. E isso acaba nos gerando uma independência. Não, eu estou fora de casa, então eu sou independente. Já posso me virar sozinho. E é uma linha muito tênue. Por isso eu falei que eu comecei de trás para frente. Porque nós precisamos estar sempre subindo a montanha e adorando, não somente investindo. Porque muitas vezes nós pensamos, não, mas eu sou dizimista fiel, eu sou primiciador, eu sou ofertante, né? Eu oferto, eu faço tudo certinho. Mas não é sobre isso, somente. Nós precisamos de estar subindo a montanha e adorando em espírito e em verdade. Quando eu faço um jejum, eu não vou saber aqui o versículo, talvez, deixa eu ver aqui, nosso mestre Juliano saiba falar, mas diz que nós não podemos aparentar que a gente está fazendo um jejum. E as pessoas ao nosso redor não precisam estar sabendo que a gente está fazendo um jejum, que o meu rosto precisa permanecer alegre. Porque se eu estou fazendo o contrário a isso, o Senhor não está recebendo, não está. A gente só está cumprindo uma tabela. Então, o nosso desafio é adorar. Isso aí, ó, Mateus 6, 16 ao 18. Nosso desafio é adorar em espírito e em verdade, de todo o nosso coração. Não dá mais tempo da gente ficar parado olhando para o alto. Chegou o tempo da gente levantar da cadeira e se movimentar. E se movimentar, queridos. Nós temos uma identidade, nós temos um chamado. Nós somos porto. Porto é lugar onde a gente abastece e é abastecido. Mas como é que eu vou abastecer se eu não estou abastecido? Como? Não tem como. E onde nós nos abastecemos hoje? É domingo aqui, recebendo direcionamento dos nossos líderes ou de um dos coordenadores. E aí, durante a semana, eu vou buscar minha intimidade com o Senhor, no dia a dia. E a adoração é diária, não é só quando eu estou passando sufoco, perrengue. É diária. Nós precisamos mudar a nossa mente. Porque eu só busco o Senhor quando eu preciso. Como é bom, ele diz como é bom. Façam esse propósito com o Senhor. Tirem 21 dias de oração de gratidão, agradecendo ao Senhor. Só agradecendo, liberando palavras de adoração, de louvor, agradecendo. Nós temos muitos motivos para agradecer, mas a gente sempre olha para o copo meio vazio, o problema do agora. Nós focamos muito no agora, no momento. E Deus nos chama para além. Deus nos chama para olhar lá na frente, o que Ele tem para cada um de nós. Queridos, tem um outro ponto também que é importante, é que a disputa de Lia por Jacó faz com que se acentue uma mentira de que vamos vencer na força do que fazemos. Então, essas são guerras que a palavra já nos diz que nós vamos enfrentar. Então, se eu tenho conhecimento dessas guerras, eu busco estratégias para que elas sejam mais amenas.
Nós queremos vencer pela força do nosso braço, pelo que nós fazemos. E nós sabemos que não vai dar certo. Eu tenho certeza que se eu pedir para cada um abrir o áudio, vai ter uma história para contar de algo que foi para a força do braço. Que Deus falou assim: olha, vai pela direita, você foi pela esquerda. Porque não, poxa, o caminho parecia bom, era agradável aos nossos olhos. Como a Flávia compartilhou aqui, era muito bom. Era algo irrecusável, maravilhoso, mas que me afastava do caminho, do propósito do Senhor para minha vida. E que me fez rodar mais, rodar, 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 rodar. Então, queridos, eu quero antes, existe algo sobre Zebulon também, que eu identifiquei nessa semana onde Deus estava falando comigo, e que hoje, depois que eu acabar aqui, eu vou pedir para que nosso apóstolo João esteja orando. Que lá em Isaías 9, do versículo 1 ao 2, tem uma profecia sobre Zebulon, e de que após um período de aflição e desespero, deixa eu começar de novo aqui. A profecia sobre Zebulon é de que após um período de aflição e desespero, a região será engrandecida e receberá a luz do Messias. A terra de Zebulon, que no passado foi desprezada, será glorificada, e o povo que vivia nas trevas verá uma grande luz, indicando o nascimento do Messias e a chegada da salvação. Zebulon viveu um bom período, e assim, a Bíblia não relata com muitos dados, mas ela sofreu uma invasão do povo assírio e viveu um período de trevas. E Isaías compartilha sobre isso, que a luz vai, depois de um tempo de muita dificuldade, de muito sofrimento, essa luz chegaria novamente a Zebulon. E aí lá mais na frente, depois de Mateus, lá em Mateus 4, do versículo 12 ao 16, né, Jesus foi à região de Zebulon para cumprir a profecia de Isaías, trazendo a luz e a salvação a um povo que estava nas trevas. Então, Zebulon viveu um tempo de trevas. Não se fala em detalhes, mas o que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração é porque o povo avançou para Sidom e deu essa brecha para que os assírios invadissem, tomassem posse e o lugar de luz virasse trevas, virasse confusão. Então, Deus nos chama nesse tempo para a gente adorar, porque a adoração é o único caminho para vencermos e vivermos o nosso propósito. E, queridos, lembre-se, não é sobre a companhia de Daniel, mas sim sobre cada um de nós que faz parte desse corpo. Chegou o tempo de tomar posse da nossa identidade e juntos subir a montanha para adorarmos. Nós somos Porto e para abastecer precisamos estar abastecidos. Então chegou um novo tempo sobre a companhia de Daniel. Nós somos Porto. Nós somos Porto. E hoje nós recebemos aqui direcionamentos, estratégias de quais são as áreas de fragilidade. Então cabe a mim buscar estratégias para vencer e não mais cair nos mesmos lugares, para que as nossas habilidades sejam usadas de uma forma positiva, não negativa. Nós já temos ferramentas necessárias para avançar. Adriana, você já tem ferramentas necessárias para avançar. Não precisa buscar novas ferramentas. Para. Chegou o tempo de avançar.
Chegou o tempo de avançar. Pércio, você tem as ferramentas necessárias para ser grande e multiplicar todas as suas bases. O Senhor quer fazer uma multiplicação sobrenatural na sua vida, Pércio. Eu vejo uma porta bem grande se abrindo. Use as ferramentas que você já recebeu. Não busque novas. Use as ferramentas que você já tem. Está na sua mão. Você tem autoridade, Pércio, para multiplicar. Você tem autoridade. Você é sacerdote. Use essas ferramentas. Amém? Queridos, essa é a palavra de hoje. Eu espero que tenha feito sentido, que vocês possam refletir, né, em tudo que foi liberado nessa manhã. Tenho certeza que o Senhor continuará falando ao coração de cada um de vocês e que esse ano que nós estamos vivendo, nós seremos surpreendidos pelo Senhor e é um novo nível. Eu não sei explicar, mas nós estamos em um novo nível, todos nós. Então não pare, né? Continue buscando, porque está aberto. É para todos nós, mas só vai receber quem buscar. Então não pare, continue buscando aquilo que o Senhor tem para você nesse tempo. E lembre-se, você já tem as ferramentas. É só ir. Amém? João, está para você. Shalom, queridos, shalom, shalom. A palavra forte, a palavra reveladora, a palavra é de direção, a palavra foi, né, uma palavra daquilo que é importante para nós entendermos claramente quais são nossos desafios e principalmente quais são as nossas grandes fortalezas que nós temos como tribo de Zebulon, como representantes realmente dessa tribo aqui na terra. E é importante que a gente entenda o que a Mirella falou inicialmente sobre a adoração. A gente não pode se esquecer de que nós temos ali 8 etapas que são fundamentais para a gente cumprir, mesmo independente de tribo. Aí é independente de tribo, mas principalmente para Zebulon. Essas 8 etapas a gente precisa fazer. Por quê? Porque nós estamos fora. Por estarmos fora, temos uma interferência ainda maior do que é de fora para nos contaminar. A contaminação pode chegar até nós. Eu preciso, de fato, que você compreenda que você tem que ser luz lá fora e não o contrário, e não que seja influenciado pelo que tem de fora. Nós temos que compreender que a adoração, na sua essência, ela não é propriamente dito apenas o louvor. A Mirella deixou muito claro aqui. São 8 passos de adoração, de formas de adorar. E a adoração mais eficaz que tem hoje ainda, mas que tinha na época, era o sacrifício. Era quando você ia para o sacrifício envolve tudo isso que nós estamos falando, mas principalmente a parte de você realmente colocar a mão no bolso. É fato, a gente precisa compreender isso. Nós temos uma etapa de sacrifício que precisa ser feita por nós para este tempo, para o tempo de sempre. Quer chamar a atenção de Deus? Mostra para ele que o dinheiro não te domina. Mamon não te domina. Mostra para ele que o que domina você, de fato, é o reino, é a visão de reino como um todo. Então, eu quero, neste momento, dar essa oportunidade para você fazer a sua oferta, para você fazer o seu sacrifício neste momento e trazer à existência tudo que tem separado para você como tribo de Zebulon, como verdadeiramente aquele que está lá fora e que está realmente fazendo a diferença no mundo e não sendo influenciado por ele, está estabelecendo o reino do céu nessa terra. Que Deus possa te abençoar nesse tempo, mas que você possa, nesse momento, se conectar com o seu sacrifício. Qual é o sacrifício que você precisa fazer neste momento de oferta, neste momento de você realmente colocar na mão no seu bolso e fazer a diferença para o Senhor. Que Deus abençoe você. Vou dar um tempinho para você poder fazer o seu dízimo, a sua oferta, e eu quero orar por você na sequência. Glória a Deus, queridos.
Durante a ministração, a Mirella, ela deu um comando que Zebulon, ele é aquele que faz com que há uma transição, né? Onde você chega no porto e você, no porto, da forma como você vem, você precisa sair de uma maneira diferente. Então, dentro da tribo de Zebulon, nosso propósito é sair, é tirar todos das trevas e colocar eles para entrarem na luz, para poder entrar na prosperidade. O que está dentro da unção de Zebulon, ele usa o termo chupar, é chupar do oceano as riquezas que existem no oceano, é chupar tudo que tem de bom para dentro do que é para nós, para o nosso ministério, para aqueles que são realmente de Cristo. Então, além de colocar sobre você a bênção sobre, né, a bênção da prosperidade pela semente que você fez, eu quero liberar sobre você uma unção de realmente de quebra, de ruptura, de avanço, realmente de sair da treva que eu falo é as trevas de prosperidade, a treva de falta de grana mesmo, entendeu? E ir para a prosperidade da luz, e ir para realmente para você poder chegar e poder dizer, eu sou próspero. Eu tenho a prosperidade sobre a minha vida e posso chupar do oceano as riquezas que estão escondidas. Amém? Feche seus olhos nesse momento, que eu quero orar por você nesse momento. Coloque a mão no seu coração, coloque a mão na sua mente, onde fizer sentido para você, mas se conecte agora com a essência pura do Senhor, para que você possa verdadeiramente quebrar todo tipo de resistência sobre a sua vida. Pai, na autoridade do nome de Jesus, como sacerdote, ó Pai, como apóstolo nessa nação, como líder da companhia de Daniel, ó Pai amado, eu quero neste momento liberar sobre cada um que aqui está, ó Pai amado, cada filho da companhia de Daniel, cada membro visitante aqui, ó Pai amado, cada pessoa que entrou aqui nessa sala, ó Pai amado, possa receber neste momento, ó Pai amado, a transição das trevas para a luz de maneira física, ó Pai amado, que eles possam ter nesta semana, ó Pai amado, ainda nesta semana, um sinal, ó Pai amado, que venha diretamente do teu trono, ó Pai, um sinal sobre a prosperidade. Eu abençoo significativamente a vida de cada um deles e libero agora as bênçãos do céu, as bênçãos que estão escondidas no mar, no mais profundo oceano, ó Pai, que eles possam neste momento, assim como a tua palavra diz, como tribo, Pai, de Zebulon, possamos chupar as riquezas do oceano, ó Pai amado, e receber diretamente do alto, ó Pai amado, a provisão divina. Eu libero agora, Pai amado, sobre a semente lançada neste ministério, a bênção que está sobre o milho, ó Pai amado, de 800 para 1, que eles possam receber agora, Pai amado, multiplicadas vezes mais aquilo que colocaram como semente neste local. Eu abençoo os negócios de cada um aqui, ó Pai amado. Eu abençoo a família, eu abençoo a parte emocional, a parte espiritual, e que em nome de Jesus, o poder do trono do Senhor se manifeste na vida deles. Que o Deus vivo, o Jesus ressuscitado, ó Pai amado, possa se manifestar na vida de cada um deles. Louvamos o teu nome, agradecemos o teu nome, porque tu destes o teu filho para ser morto e ressuscitar, ó Pai amado, pelos nossos pecados. Louvado seja o teu nome neste dia, ó Pai amado. Em nome de Jesus, eu louvo e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero dar mais um testemunho para vocês. Na semana passada, nós fizemos a reinauguração da Companhia de Daniel, certo? Muitos aqui acompanharam, muitos vieram aqui e estavam presentes. E lembra que nós fizemos uma pequena campanha para poder dizer para vocês que se você quiser contribuir, você contribua financeiramente para poder fazer com que aquilo lá desse certo. E eu preciso falar para vocês comemorarem assim como comigo, tá? Todo custo da mudança, da transformação, da pintura, até mesmo da compra dos móveis, já está pago. Amém? Já está pago. Ou seja, a companhia de Daniel não deve nada sobre toda aquela mudança que tem ali. Amém? Temos algumas coisinhas para comprar ainda, mas essas coisas que ainda faltam comprar, já temos recurso em caixa. Nós já estamos verdadeiramente vivendo o sobrenatural dentro da companhia de Daniel. Amém? Então, eu quero compartilhar com vocês para poder que você também comemore, porque isso faz parte da família, faz parte do reino.
E nosso ministério, eu sinto que vai crescer muito. Nós vamos crescer muito, por quê? Porque como porto, a gente precisa receber muitos navios. Muitas pessoas virão até nós. E nesse porto eu preciso ter gente preparada aqui para receber. Então, o meu pedido para você é: se prepare, busque a Deus, nos peça ajuda quando preciso. Não fique parado. Por quê? Porque nós vamos precisar de você, Deus vai precisar de você, Deus vai precisar, a tribo de Zebulon precisa de você, para que você possa, assim como eu, ser aquele que recebe, entendeu? Porque num porto não é só uma pessoa que cuida, entende? Não é só um que vai cuidar dos barcos que chegam. Tem várias pessoas que são precisas, que a gente precisa para poder fazer o quê? Receber os que virão. Amém? Então, que Deus possa dar sobre você muita sabedoria, muito discernimento, muita inteligência, para que você possa se posicionar e realmente se estabelecer como um ajudador dentro desse ministério. Amém? Que Deus abençoe vocês, uma semana de vitórias, uma semana abençoada, que muitos sinais se manifestem na vida de vocês nesta semana e que vocês possam ver nitidamente a bênção do Senhor sobre a prosperidade caindo na sua vida, em nome de Jesus, caindo na sua conta bancária, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Shalom, shalom. A Flávia quer falar, tem mais uns recadinhos aí para a gente poder finalizar. Bom dia, tribo de Zebulon, companhia de Daniel. Shalom, shalom. Gente, tem vários recados aqui para eu dar para vocês, ok? Então, vamos lá, que tem bastante coisa aqui para a gente poder fazer, tá bem? Primeira coisa, Juliano e Sarina, líderes dos aliançados, eles nos pediram para a gente relembrar que essa semana, dia 22, vai ter um encontro especial dos aliançados, que não é só para quem é casado, ok? A palavra que Deus colocou no coração do Juliano é uma palavra que é para ser compartilhada com todas as pessoas. Então, ele vai colocar o link depois nos 2 grupos que nós temos, ok? Que o tema é consciência geracional do reino. E eu creio que é algo muito importante, que vai falar sobre a importância da paternidade, a importância de realmente nós nos posicionarmos enquanto pais, enquanto geração do Senhor, para que a gente possa ver também o reino de Deus se expandir. Amém? Então já fica o convite para vocês, terça-feira, a partir das 20 horas, depois ele vai colocar lá no grupo, tá bom? Quem aí ficou feliz com o jejum de fermento? Gente, eu quero dizer para vocês que vocês se entregam, entendeu? As brincadeirinhas no grupo geraram uma reflexão profunda aqui no meu coração e na minha alma. Então, eu tenho um anúncio super importante para fazer para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão ficar super felizes. Que é o quê? Nós estamos não convidando, mas convocando. Vocês sabem o que é uma convocação? Convocação é aquilo que a gente não pode falar assim, eu vou pensar em fazer. Não. Convocação é aquilo que a gente é chamado a fazer. Amados, já faz muito tempo que Deus tem colocado no meu coração sobre o jejum de Daniel. Faz muito tempo que nós não fazemos na companhia de Daniel. Aliás, faz muito tempo que a gente não convoca jejum na companhia de Daniel. E com essa palavra que a Mirella trouxe, eu entendi que nós precisávamos, enquanto companhia, enquanto família, estarmos jejuando juntos. Por quê? Porque tem várias pessoas que fala comigo, fala com o João, às vezes fala até com os profetas, manda mensagem lá para o Cláudio, da intercessão, que ainda estão passando alguns perrengues, ok? E muito desses perrengues ainda está conectado com as nossas questões, né, da nossa alma, da nossa dificuldade em tomar decisões baseadas na vontade de Deus para as nossas vidas. E o jejum de Daniel, queridos, é um dos jejuns mais poderosos para trabalhar conosco a nossa conexão profunda, a nossa dependência a Deus, mas também trabalha no nosso orgulho, trabalha no nosso caráter. Aí tem muita gente que vai falar assim: são 21 dias, tá bom? Já tá aí com data para começar e para terminar. Mas como é que eu vou fazer? Porque eu trabalho, as pessoas vão me perguntar. Mas se a pessoa te perguntar, você vai fazer como eu e o João a vida inteira fizemos. Eu estou num propósito. Eu estou num propósito e eu não vou comer. O que a gente não come no jejum de Daniel?
todo e qualquer tipo de alimento que seja de origem animal. Então, basicamente, a nossa dieta, porque nem é um jejum, é uma dieta, na verdade, tá? A nossa dieta nesses 21 dias será uma dieta vegana, ok? Então, o que que você pode comer? Você pode comer muita coisa, muita. Porque você pode comer frutas, verduras, legumes, cereais, castanhas, ou seja, tudo que é de origem vegetal, você pode comer. Mas tudo que é de origem animal, você não vai poder comer. Que é o quê? Leite e todos os seus derivados, ovos e todos os seus derivados, carnes de todos os tipos. Ai, carne de frango. Meu amor, carne de frango é carne, então não pode. Ah, peixe! Tem gente que fala, ah, então eu vou comer peixe. Peixe é carne. Ah, ovo! Ovo veio da galinha, caso você não saiba. Ele não nasce na prateleira do seu supermercado. Então não pode. Ah, leite! Leite sai da tetinha da vaca ou da búfala, tá bom? Então você também não pode, tá bem? Depois eu vou colocar mais instruções para vocês. Mas basicamente é uma dieta vegana. E daí, para quem gosta muito de aproveitar e usar a internet, coloca lá, ó, cardápio. Eu vou pedir pro Alex, nosso mestre da inteligência artificial. Alex, coloca lá no ChatGPT, pede para o ChatGPT criar para nós um cardápio de 21 dias de uma dieta vegana, saudável, proteica, né? Porque daí eu sei que o povo vai falar, ai, como é que eu vou ficar 21 dias sem comer proteína? Como disse a Bia ontem lá, né? Tem muito vegetal, tem muito cereal, né? Tem muita coisa, né, Bia? Que tem proteína, tá bom? Senão os veganos estavam todos mortos por aí. E eu conheço muitos veganos que têm mais saúde do que muitos carnívoros presentes nessa terra, tá ok? Então, amados, só que tem um detalhe: o jejum de Daniel, ele não é só se abster de alimentos. Ele é se abster da reclamação, da murmuração. Eu vou pedir para o João, eu acho que semana que vem é o João que está escalado para ministrar. Eu vou pedir para o João ministrar sobre Daniel. E vocês vão entender qual foi o grande propósito de Daniel e o porquê dele fazer esse jejum. O porquê dele fazer essa comida, que é a comida kasher, que é a comida separada, é a comida do judeu, que não se contaminava, que falou não para o rei. O rei chegou lá com um monte de delícias, com um monte de presente para ele, e ele vira e fala assim: não, eu não vou me contaminar com as delícias do rei. Para ser Daniel é preciso convicção. E nós, da Companhia de Daniel, precisamos trabalhar profundamente as nossas convicções, a nossa fé, o nosso posicionamento, como a Mirella falou tanto aqui, tá bem? Então, amados, eu tô avisando vocês com uma semana de antecedência, para dar tempo de vocês todos se organizarem, inclusive mentalmente, para quem ficou aí em desespero porque ficou uma semana sem comer pãozinho, vai ter que trabalhar aí bastante a mentalidade, porque vai ficar 21 dias sem comer carninha, tá bom? E eu quero desafiar vocês, queridos, que vocês vão entrar em uma nova dimensão de intimidade e de revelação diante de Deus depois desses 21 dias, tá bom? Não me odeiem, me amem, porque eu só estou fazendo aquilo que papai mandou eu fazer. Vamos seguir aqui, porque a gente tem mais recados. Deixa eu ver o que tá aqui minimizado, só um pouquinho. Nós temos ainda, queridos, eu já quero que você comece a se organizar, porque 50 dias depois da Páscoa, nós temos Shavuot. 40 dias Jesus passou na terra após a ressurreição, instruindo os discípulos acerca do reino de Deus. Amém? E quando ele vai ascender aos céus, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E essa festa de Shavuot, que é a festa de Pentecostes, é uma festa de poder. É uma festa onde nós comemoramos a entrega da palavra de Deus no Monte Sinai para Moisés, e é onde nós comemoramos
o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Então, se hoje nós temos, né, esse acesso irrestrito ao Senhor, é devido a esse poder que foi nos dado em Pentecostes, em Shavuot. Então, eu já quero pedir para que vocês se organizem na data. Eu não coloquei horário ainda, porque a gente está vendo como vai ser essa festa, se a gente vai fazer como da outra vez. Mas, a princípio, né, domingo pela manhã, dia 1º de junho, na sede aqui da Companhia de Daniel, aqui em Campinas. Então, também já se organizem. Eu sei que a Lisandra e o Rafael estão vindo lá do Espírito Santo, né? Lá de Cachoeiro, estão vindo para cá. Quem, né, tiver que se organizar e com viagem, já o façam, porque eu tenho certeza que, mais uma vez, vai ser uma festa muito importante da manifestação do muito poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém, amados? E por fim, não menos importante, eu quero passar para vocês a nova data. Podemos até pensar em cozinhar, né? Mas daí eu não vou comprar alho, tá bom? Quem não tá sabendo da piada interna, assiste o vídeo lá, tá, gente? Tô lavando roupa até hoje ainda, tentando tirar o cheiro de alho das minhas roupas, né? Eu falei, meu Deus, eu vou trancar, vou fazer igual o povo antigo faz, né? Eu vou trancar as portas, trancar os armários. O povo não colocar a mão em lugar que não deve. Colocar a placa assim, ó, aqui não é cesto de lixo, aqui é armazenagem de roupa limpa. Porque alguém ainda perguntou para mim, ah, mas lá é a roupa suja? Eu falei, não, roupa limpa, né? A roupa limpinha. Quem não tá sabendo da história, pergunta pro coleguinha, tá bem? Amados, nós temos ainda agora em maio a nova edição da Escola do Ser, tá bem? Então, eu já quero pedir para que vocês possam se inscrever. Quem é da Companhia de Daniel que ainda não fez, precisa fazer, ok? Não é opcional para quem é da Companhia de Daniel. Para quem é da Companhia de Daniel, é obrigatório você fazer a Escola do Ser, tá bom? Então, já se organize. O primeiro módulo vai ser de 7 a 9 de maio. Depois a Karina vai colocar todos esses recados lá nos grupos. E o segundo módulo de 26 a 30 também de maio, tá bem? E aí eu tenho duas informações importantes. Você que já fez, você que é da Companhia de Daniel, ou mesmo se você não for da companhia, que você já fez a Escola do Ser e você quer fazer novamente, eu sei que a Dani, por exemplo, quer fazer, você vai ter 50% de desconto na sua matrícula, na sua inscrição, tá bom? Custa 470, você vai pagar metade do preço, que é 235, tá bom? Para quem já fez. E ainda, se você trouxer 2 novas pessoas, isso independente de você ter feito ou não, tá bem? Se você trouxer junto com você 2 pessoas, a sua inscrição é gratuita. Você ganha a sua inscrição se você trouxer 2 pessoas. Detalhe, não são 2 pessoas daqui da companhia, né? Aí junta a Dani, a Marta e a Karina e a Dani não paga dela. Não, bonitas. Ok? É 2 pessoas de fora. Tá bem? Porque senão também, né? Aí é fácil. Tá bom? Então, 2 pessoas de fora que ainda não tenham feito Escola do Ser e que através da sua vida venham para fazer. Então, a Dani, 20, trouxe 2 amigas, a inscrição da Dani tá isenta, tá bem? Aí é só organizar isso junto com a Karina, que a gente faz a sua isenção e coloca vocês no grupo, tá bem? Amados, a Companhia de Daniel, oh meu Deus, a Companhia de Daniel. A Escola do Ser tem sido um tempo de muita reconexão. Eu não sei se foi essa semana ou semana passada, o João ministrando um pastor, né, de outro ministério. E ele falou para o João, ele falou, João, a forma como vocês fazem tudo, a forma como vocês conduzem tudo, né? Ele é de um ministério de restauração e ele deu testemunho para o João, que a maneira como tudo é feito é muito diferente de tudo que ele já viveu e que realmente tem aberto a possibilidade para ele viver uma vida de liberdade com o Senhor. Então é sobre isso, é sobre como as coisas são feitas e são organizadas para que realmente você possa viver uma vida de plenitude em Deus. Amém? Então, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, queridos. Vamos colocar todas essas informações no grupo, mas que vocês já estejam aí alinhados, especialmente em relação ao jejum de Daniel, para que vocês possam se organizar. Depois a gente vai colocar ali sugestões de cardápio e tudo mais, e é óbvio que a gente vai poder, né, não só na brincadeira ali, né, que o pessoal fica sofrendo,
mas a gente vai poder tirar todas as dúvidas de vocês também sobre o que pode comer, o que não pode comer, como deve ser feito, tá bom? Amados, que Deus abençoe, que a unção do Senhor, a paz de Deus, que o amor do Pai esteja com todos nós e que hoje você tenha um dia de muita conexão com o Senhor na vida de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom.